E vamos lá, né? Então, hoje foi mesmo uma provocação de mostrar o árbitro raiz, que é uma temática que realmente nos provoca, né? Quando a gente vai para um curso básico, o que a gente recebe de informação são as competições internacionais, é aquele cenário onde a gente, na fotografia, parece tudo perfeito. Claro que para se chegar a um cenário daqueles, muita gente rala, né, literalmente, para conseguir deixar o circo preparado para que o show aconteça, né. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, lembrando que nós estamos no que a gente chama de momento Abrate. O momento Abrate, ele acontece só em 15 minutos. É simplesmente impossível fazer um momento Abrate sobre o árbitro raiz, abordando tudo o que a gente gostaria de abordar. Então, a gente, dentro dos grupos de WhatsApp aqui do Paraná, a gente teve os jogos escolares às fases regionais. E dentro de que tudo que as pessoas foram colocando, isso foi uma grande provocação de mostrar o quanto é importante que a gente entenda o que é ser árbitro raiz, para sim, quando a gente tiver possibilidades de ter cenários como esses que vocês estão vendo aqui, que foi em Tóquio, onde a gente tem uma pista já marcada, mesmo a parte dos setores, né, do dardo ou do peso, a gente vai ter que saber como marcar, ou tem uma equipe que marca, mas antes disso a gente precisa entender quais são os outros cenários que a gente tem. Então, a gente trouxe hoje, nesses 15 minutinhos, um pupurri de uma experiência dos Jogos 2023 nas fases regionais. A gente teve dois momentos de fase regional, e a gente quis trazer tudo o que, teve de imagem compartilhado dentro das provas e dentro desses jogos, e que com certeza o Brasil tem uma infinidade de outras experiências, e no finalzinho a gente vai fazer uma provocação para o próximo mês a gente ter um outro momento com essa temática de árbitro raiz. Então lembrando que a gente precisa entender o que significa marcação de pista, marcação de setores, porque muitas vezes a gente vai chegar em alguns locais, em alguns cenários, em que a gente vai ter que efetivamente saber como marcar, saber onde estão as falhas para a gente poder permitir que os atletas efetivamente realizem as provas, saber a que distância que a gente tem que colocar uma trena para daí entender qual é o tamanho dessa pista ou desse percurso que a gente quer que ele faça, né, a corrida ou aquilo que está programado no regulamento. Então, a arbitragem precisa estar chegando antes para preparar todos esses cenários e aí sim, no momento em que as estrelas precisam brilhar, que são os atletas, né, este cenário está pronto e a gente poder levar o atletismo a diferentes espaços. Nem sempre a gente vai ter uma pista de atletismo já pronta, sintética, e isso a gente verifica na própria regra técnica, a primeira regra técnica da World Athletics, que traz que as competições elas podem ser realizadas em formatos diferentes daqueles previstos nas regras. Lembrando que a gente não tem como dar mais possibilidades ou mais vantagem aos atletas, mas sim, né, respeitando as regras e trazendo formatos diferenciados. E que por isso é muito importante que a gente entenda o que está no regulamento daquela competição que a gente vai participar. Quando a gente vai para uns jogos escolares, por exemplo, a gente vai estar dando uma olhadinha nesse regulamento. E é claro que quando se constrói um regulamento, pessoas que entendam de regulamento ou de regras de atletismo precisam dar o suporte na construção destes regulamentos. Então, normalmente, né, as federações de atletismo dos estados compõem junto com as secretarias dos estados, as secretarias de esporte ou de educação, às vezes estão dentro das secretarias de educação, para construir esse material. E os árbitros precisam estar vendo quais são as provas, o que tem de diferencial nesse regulamento, né, para poder realizar efetivamente o espetáculo, para que os atletas possam brilhar, né. Então aqui nessa experiência aí é o GEPS número 69 que está acontecendo nesse ano, né, ela teve 2 fases regionais, lembrando que são 16 regionais em cada uma dessas fases, dando um total de 32
regionais, tá? Isso significa que, independentemente, por exemplo, de uma pista ter exatamente 400 metros, ou aquela medida, né, que não está 100% exata, feita por um medidor que entende, o que tenha, né, alguém que efetivamente faça uma pista com as medidas certinha, exatinha, o que que eles trazem? Que quem vai para uma fase regional, por exemplo, o campeão e o vice-campeão da fase de Planalto, lá da regional de Planalto, na prova dos 100 metros, por exemplo, vai pra macro-regional. E na regional de Guarapuava, o campeão e o vice-campeão daquela prova de 100 metros vai para aquela macro-regional, né. Então é esse o movimento desses jogos escolares que constam, não é por tempo, né, não é por distância marcada em metros. Claro que para se saber quem é o campeão e o vice-campeão, para dentro daquela regional, é feito toda o cumprimento das regras, né, mas é nesse movimento que é feito para que se decida quem que segue para a macro-regional. Lembrando, como eu falei, são 32 regionais e para cada uma dessas regionais foram definidos, né, ou estariam sendo convocados até um coordenador mais 10 árbitros. Então imagine, se a gente contabilizar, se fosse no mesmo dia, né, as 32 regionais, a gente teria até 352 árbitros envolvidos, mas foram feitas em fase regional 1, fase regional 2, com 16 regionais cada uma, podendo ir, se forem os mesmos árbitros, seriam 176, mas se fossem árbitros diferentes, seriam até 352. Isso mostra o quanto é importante que a gente tenha pessoal capacitado, né, pessoas formadas e cada vez mais árbitros trabalhando e labutando, né, em prol do atletismo. Nessas 32 regionais, tiveram 9.785 atletas inscritos, né, entre essas categorias A e B, onde a gente teve provas de pistas diferenciadas para cada uma das categorias, teve prova do peso, claro que com um peso diferente de implemento para o masculino e para o feminino, e claro que dependendo da categoria, e o salto em distância para todas as categorias por faixa etária, e também no caso do salto, foi o mesmo que foi definido para a categoria ACD, que é atleta com deficiência, tá? Só que na fase regional, somente DI, que é o T20 ou o F20, e o SD, que é o síndrome de Down, que tem lá a categorização do 21, né? Então, são pessoas que estão, eh, atletas que estão sendo trabalhados nessas fases regionais. Na pista, claro que dependendo da faixa etária, para o ACD também tem distâncias diferenciadas, no peso tem, claro, um implemento diferenciado não só por classe esportiva, mas também por sexo, né, masculino ou feminino. E estiveram envolvidos nessas 32 regionais, 1.403 atletas. A gente, tem também a importância de olhar para as regras, a própria regra técnica 2 traz que o atletismo pode ser feito em qualquer superfície firme e uniforme, que esteja em conformidade, claro, com as especificações do Manual de Instalações do Atletismo. E aí a gente pode usar para efetivamente realizar, né, o esporte. E aqui a gente traz alguns, diferenciais, né, de pistas. A gente tem pistas que foram trabalhadas no asfalto, né, pistas que foram trabalhadas na brita, na terra, na grama. Então são diferentes cenários, como eu falei, em algumas delas a gente, consegue verificar que a própria regional já fez a marcação, em muitas outras é o próprio árbitro, né, a própria equipe da arbitragem que chega e que realiza toda essa marcação. Às vezes a gente tem um carrinho que passe lá com o cal para fazer essa marcação da pista, às vezes não, às vezes é com uma garrafa, às vezes é somente com o saquinho plástico que a gente tem para poder fazer, Copinho. né, e trabalha com diferentes materiais que possam nos ajudar com alinhamento, que por exemplo com um fio, né, e isso tudo, cada local vai trabalhando com equipamentos diferenciados para trazer esses cenários e efetivamente realizar as provas definidas no regulamento.
Então, como eu falei, tinham as provas de pista e a gente tinha também a prova do salto em distância. Em alguns locais tem que colocar a tábua, tem locais que são feitos já com um cenário já preparado ao longo de um campo de futebol, né, ou numa praça, e aí muitas das vezes a gente precisa estar fazendo essas marcações. Em alguns locais a gente precisa inclusive ter o trabalho de uma outra equipe. Se a gente consegue estar pactuando isso antes com a cidade, a gente consegue ferramentas mais poderosas para conseguir transformar o cenário. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui, ó, né, como eles fizeram aqui nessa cidade, que eles tinham a borda da caixa de areia com cimento, e como eles iam ter a CD e eram a menos do que a metragem mínima prevista para a queda do salto em distância, isso era extremamente perigoso, então eles conseguiram retirar essa borda, né, e preencheram com mais areia, trazendo um cenário mais seguro para que os atletas pudessem efetivar a prova. Também no caso do arremesso do peso, que era outra prova que tinha, né, dependendo do local, a gente já tem um material pronto e é só marcar a área de queda e também as linhas laterais para a saída dos atletas. Em outros locais, literalmente, precisa estar sendo construído todo o cenário para que os atletas possam estar realizando as provas, né. E a gente pode estar definindo aí diversas fortalezas e fragilidades, né. Dentro das fragilidades, em alguns locais a gente vê que não tem um material, então é a equipe de arbitragem que tem que levar. E isso é muito ruim para a cidade, porque se a cidade tem um kit atletismo, eu não estou falando do kit mini atletismo, mas se ela tem um kit atletismo, ou se é definido um kit atletismo que seja próprio da cidade, quando não tiver a competição lá, minimamente, se alguém quiser ter um treinamento, né, já tem todo o material que fica, né, como legado para a cidade a partir dos jogos. Existem muitas outras fragilidades, mas existem várias outras fortalezas. O fato da gente ter que ter no sangue, literalmente, né, ser um árbitro raiz, entendendo das regras, fazendo a construção dos cenários para trazer a competição, isso faz com que a gente seja empoderado, literalmente, das regras. Mas aqui eu trago talvez o maior exemplo de fortaleza, que é a construção da grande família do atletismo, onde a gente faz vínculos importantes e que a gente consegue estar confiando um no outro, não só para o momento das provas, né, mas para o momento de preparação das provas, para o momento de que ao longo dos anos a gente pode contar um com o outro, né. Então, essa grande família que traz no atletismo para a gente, né, não só no cenário próprio da competição, mas também no pós-evento ou no entre os dias do evento, quando a gente tem, né, isso é uma grande fortaleza que a gente tem. Então o que eu posso trazer aqui é o meu agradecimento aos árbitros, e a gente trouxe uma experiência dessas fases regionais do GEPS 2023 no Paraná, mas o meu agradecimento a todos os árbitros brasileiros que fazem o atletismo acontecer, independentemente do cenário que a gente encontre. E a gente já combinou com o Anderson, né, o Anderson é quem faz o nosso bate-papo com a Brat, né, a gente, viu que seria, assim, muito complicado trazer toda a riqueza do árbitro raiz apenas em 15 minutos, que é o que a gente tem aqui, então em junho nós vamos fazer o bate-papo com a Brat, que é de duração de 1 hora, e a gente vai trazer o cenário de uma experiência em cada região do país. E aí sim nós vamos abrir para um bate-papo e que mais pessoas possam estar contribuindo com as suas vivências e trazendo, né, esse compartilhar essa riqueza do que é o árbitro raiz para o atletismo, tá bom? Gente, eu agradeço de coração a presença de todos e nos vemos na próxima quarta-feira, no próximo Momento Abrate. Beijo grande a todos. Tchau, Tchau, valeu. Tchau, tchau. tchau. Um abraço, Tchau, pessoal. Até. galera. Abraço. Tchau, Tchau. tchau. Até a próxima. Tchau. É. Tchau, abraço, tudo de bom. Tchau, professora. Tchau, Tamo tchau. junto. Até. Tchau, galera. Tchau. Valeu, Jadel. Abraço.